Boa noite a todos. Palestra não, é um bate-papo. Pessoal, quando nós escolhemos esse tema, caridade, nós pensamos da seguinte forma: o que vem a ser caridade? Todos nós praticamos caridade? Quando vem falar em caridade, a gente pensa em que tipo de caridade? Caridade material, né? Em doar alguma coisa, seja dinheiro, seja roupa, seja calçado, em doar alguma coisa material a alguém. Mas será que existe somente essa doação material? Será que nós praticamos essa doação material? Será que ela é bem-vinda? Ou nós precisamos de algo mais? Quando eu penso em caridade material, eu penso na seguinte situação: em moral e material. Eu classifico moral como caridade moral, como ser, e como caridade material, como ter. Será que nós somos ou nós temos? Qual é a diferença entre ser e ter? Hoje, na nossa sociedade, nós estamos muito preocupados em ter. Ter casa, ter carro, ter um emprego que ganha mais. Em ter sempre coisas materiais. É errado isso? Não. Eu acho que está escrito em lugar nenhum que está errado a gente ter as coisas. Mas de que forma que nós vamos ter? Qual é mais importante? É ter ou ser? Se a gente pensar pensar moralmente, o importante é ser. O ter é uma consequência do nosso ser. Se eu tenho casa, tenho carro, tenho dinheiro, tenho emprego bom, ótimo, parabéns. Está errado isso aí. Porque nós vivemos num mundo que há necessidade de ter. Mas nós temos que dar prioridade em ser um bom cristão, em ser uma pessoa boa de coração, em ser humilde, que eu acho que é uma das prioridades de todo ser, humildade. Porque se você tem humildade, já vem um monte de coisas junto com a humildade, e são coisas boas. Porque quem é humilde, ele tem condições de abrir a mão, estender para um amigo, um companheiro, uma pessoa que ele nem conhece, porque ele tem humildade. E quando a gente fala em caridade moral, eu trouxe o capítulo 13 do Evangelho, que fala o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acha encerrados nesses dois preceitos. Seja evangélico, católico, umbandista, espírita, qualquer religião, sempre tem esses dois preceitos: amar uns aos outros. Mas será que nós amamos o próximo? Será que eu amo a Leni? Mas para mim amar a Leni, eu preciso do quê? Só de chegar na Leni, eu te amo. Eu acho que nós precisamos de algo mais. Como que eu vou amar a Leni, amar o seu Chico, amar o próximo? Se eu não me amo. Não adianta eu amar o próximo se eu não me amo. Se eu faço coisas que prejudicam a mim mesmo. Se eu faço coisas no meu dia a dia que para todo mundo, mas de menos para mim. Acho que é o primeiro passo que nós temos que dar, e nós falamos muito em... Esqueci a palavra agora, mas eu vou lembrar. Olhar no espelho e fazer uma autorreflexão, né? Mas essa autorreflexão, gente, é olhar para dentro e falar assim: eu me amo. Porque se você olha no espelho e faz aquela autorreflexão, e você depara que você é um ser errado, você encontra mais defeito em você do que virtude, para aí, tem alguma coisa errada, então eu não me amo. E eu tenho que me amar, e eu tenho que fazer de tudo para eliminar os defeitos
que não são poucos e não será eliminado de um minuto para o outro, de uma noite para outra. Vai encarnações e encarnações ainda para eliminar esses defeitos, mas eu tenho que estar ciente desses meus defeitos. Eu tenho que querer eliminar esses defeitos. Eu tenho que tentar eliminar. Mas esse tentar não é só falar assim, eu tenho um defeito tal, amanhã eu não vou praticar ele. Aí amanhã você, de novo, eu tenho que sempre dar aquele passo. Reforma íntima. Nós somos tanto em reforma íntima, mas será que nós estamos fazendo essa reforma íntima? Essa autorreflexão? Buscando os nossos defeitos, os nossos erros, e tentando no dia seguinte não praticá-los? Então, para que eu possa amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. Eu tenho que levantar cedo, olhar no espelho e falar, eu gosto de mim, eu me amo, e esse dia vai ser melhor do que o de ontem. Para você poder amar o próximo. Porque você vai estar dando todo o amor para o próximo e esquecendo de você. Aí não é justo. Todo o amor que você tem, você está entregando para o próximo. É que nem um casal de namorado. Sem você, minha vida não é nada. Eu te amo eternamente. Para aí. E se aquela pessoa largar dela? Ou se aquela pessoa vir desencarnar, você vai morrer também? Não. Primeiro você se ama, para depois amar o seu companheiro. Se não haver esse jogo do amor próprio para o amor do próximo, não é amor. Realmente não é amor. Então, por isso que diz, amemos uns aos outros e façamos os outros o que nos fizessem eles. Tudo que eu faço ao próximo, eu quero que os outros façam para mim. Mas eu vou ficar pensando só em troca? Eu vou amar a Leni, vou fazer o bem para a Leni me retribuir? Pelo contrário, o bem que eu vou fazer a Leni, se ela retribuir ou não interessa. Eu fiz o bem e fiz de coração. E quando você faz o bem de coração, você não espera retribuição. Se retribuir bem, se não retribuir, não importa. Você fez o bem. Você fez de coração. Se fossem observados na Terra todos sereis perfeitos, nada de ódios nem ressentimento. Direi ainda, nada de pobreza, o supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não jamais vereis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Aquela imagem, eu acho que não preciso falar mais nada sobre isso aí. A própria imagem mostra que isso a gente encontra, não vai muito longe não. Não precisa ir para uma cidade grande. Aqui dentro da Taboada, às vezes até dentro do bairro que você mora, nós encontramos pessoas que necessitam de uma ajuda. Pessoas igual a essa imagem, ou até pior do que essa imagem. O que nós fazemos? O que eu faço como espírita para ajudar uma pessoa menos favorecida do que eu? Vamos buscar aqui no semáforo da cidade. Quando chega aquele menino lá, o ligeirinho, pedindo R$1, e você está parado no semáforo vermelho, aquele semáforo não abre nunca, e você é o terceiro ou quarto carro na frente, atrás. Você está doidinho com o semáforo para ir embora, para ele não te incomodar. Quando você vê que ele está no terceiro, você é o quarto carro, ele está no terceiro, o que você faz? Você levanta o vidro do carro para ele não te incomodar. Nós estamos praticando a caridade? Isso acontece? E muito. Às vezes acontece com qualquer um de nós aqui. Não é porque nós somos espíritas que nós não deixamos de fazer isso. Fazemos. Nós erramos como católico, como evangélico, como qualquer pessoa. Nós somos seres humanos. Nós não somos melhores do que os outros. Quem dera que o espírita fosse melhor do que os outros. Mas não é. Às vezes nós somos piores do que muitos outros que nem religião têm. Mas nós estamos dentro de uma doutrina espírita e falamos que somos espíritas.
Mas às vezes o egoísmo prevalece muito mais do que a nossa humildade. Eu citei o exemplo do menino no semáforo. Por quê? Medo dele nos assaltar, medo dele falar alguma coisa para nós, ou o nosso dia a dia está tão corrido, tão estressante, que você não quer perder tempo com a pessoa que vem pedir R$1 para você. Talvez você nem tenha R$1. E se você tem, você vai, não tenho. Por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos que aquele menino vai pedir R$1 normalmente para usar droga. É errado dar R$1 para ele usar droga? Pois é, nós sabemos que é. Mas quem somos nós para julgarmos essa atuação? Quem sou eu para julgar aquele rapaz que usa droga, mesmo sabendo que R$1 é para ele usar droga? Às vezes a nossa consciência bate, poxa, é errado eu dar dinheiro para ele usar droga. Mas e se você der? Você está pecando mais ou menos? E se ele está pegando aquele dinheiro que não é para usar droga naquele momento? Ele está pedindo R$1 para comprar um salgado para comer. Aí você fez o quê? O pré-julgamento, que é para comprar droga. Aí bate aquele arrependimento, meu Deus, ele poderia estar com fome. E eu neguei de dar R$1 a ele, fazendo o julgamento que ele ia usar droga. E se realmente estava com fome? Precisava de R$1 para inteirar para comprar seu alimento. Nós não demos atenção, nós dizemos não. Que caridade que nós estamos fazendo a esse próximo? Nós estamos sendo egoístas. Se você deu R$1 para ele de coração, não importa o que ele vai fazer com aquele R$1. Se ele vai usar droga, se ele vai comprar o salgado, se ele vai dar para alguém, não importa. O importante é o que você, a tua ação, você deu de coração. Não aquele que tirou o dinheiro do bolso e entregou para ficar livre. É uma doação que eu dei. Mas eu quero que ele vá embora logo para não me incomodar. Isso não é uma doação. Você não doou de coração. Você fez apenas, pegou o dinheiro, entregou a ele, para se livrar dele. E coisa que nós fazemos isso diariamente. Muitas vezes bate na nossa porta, bate a campainha, você vai lá e alguém pedindo dinheiro. E você não dá. Dinheiro eu não dou. Você quer um prato de comida? Não, eu quero dinheiro, então não tem. Ou você olha pelo interfone e vê que é um mendigo que você nem atende. Mas, pensando nisso aí, nós temos logo em seguida: ricos, pensai nisso um pouco, auxiliai os infelizes, melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso envoltório terreno, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Então eu vou fazer doação, sempre fazer doação, para quando eu desencarnar, eu ter um cortejo de espíritos agradecidos. Então eu vou fazer doação o tempo inteiro. Ótimo. Mas essa doação sua é para você estar naquela esperança, eu dou, mas eu quero receber de Deus em troca. Quando eu desencarnar, eu tenho um monte de espírito para me receber. Ou eu vou fazer doação para que a mídia fique sabendo que, olha, o Souza é uma boa pessoa, ele faz doação a entidades filantrópicas,
albergues, asilo do velho. Então, ele está fazendo doação, ele é uma pessoa boa. Sim, a sociedade pode ver isso como uma boa ação. Mas eu estarei fazendo essa doação para ser visto pela sociedade. Isso não é caridade. Isso é uma troca. Quando vai fazer uma doação, de preferência que chama o jornalista, o pessoal do rádio, né, para filmar, tirar foto, pôr no jornal. Isso. Aquele que você doou realmente vai ajudar alguém. Vai matar a fome de alguém, vai cobrir o frio de alguém que está precisando. Mas a tua doação não foi feita de coração. Foi feita para você estar na mídia, para você se mostrar às outras pessoas. Isso não é difícil de encontrar. Quantas pessoas bem de situação financeira, que são famosas, que fazem doações e divulgam as doações. Está mais preocupado com o que vai acontecer em volta na sociedade, como vai ser divulgado, é claro, do que realmente a doação que é feita. Então é mais fácil um pobre passar na agulha do que um rico, né, passar na agulha. Um camelo passar na agulha. Tá? Então tem tudo isso, gente, que nós temos que começar a analisar e fazer essa reforma íntima de que nós estamos falando tanto, que a gente fala, que a gente ouve. Será que nós estamos realmente fazendo sobre isso? Quando fala aqui, ó, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houveres feito, para que tenhais ao sair do vosso envoltório. Não adianta fazer nada em troca. Você fazer por troca. Porque Deus não pediu troca. Ele não mandou você aqui na terra para você, em forma de barganha. Eu te mando lá na terra, mas você vai me fazer tal coisa. Que até onde eu estudei não existe isso. Não existe barganha para Deus. Existe sim. Você veio na terra para crescer, para evoluir. De que forma que você vai fazer isso? Praticando caridade, amando o próximo. Se pudesse saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem pude servir na minha última existência, amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmo, pois já sabeis que, repelindo um infeliz, estareis talvez afastando de vós um irmão, um pai, um amigo, que repelis para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Quando eu falei do menino lá do semáforo, voltando ao assunto, já pensou quando nós desencarnar, chegar lá em cima e encontrar aquele menino que nós fechamos o vidro, que nós demos R$1 para ele sair logo de perto de nós, ou aquela pessoa que bateu a tua porta e você não atendeu? Como será a nossa reação em saber que aquela pessoa foi o teu pai numa encarnação passada, foi o teu irmão, a tua mãe? Será que nós conseguimos fazer essa reflexão? Quem é pai e quem é mãe? Eu uso sempre o exemplo. Já pensou que seu filho passar por uma necessidade e bater a porta de alguém, alguém bater a porta na cara dele? E você não puder ajudar? Como será que a gente que é mãe e pai vai sentir que alguém bateu a porta na cara do nosso filho? A gente que é pai, a gente sabe que deve ser um sentimento assim, acho que não tem nem explicação. Por isso que eu falo, às vezes nós temos que colocar na pele do outro, que não é fácil também, porque ninguém passa o problema do outro. Mas se a gente tentar, pelo menos, se colocar no lugar do outro, tentar, pelo menos,
sentir o que o outro vai sentir quando baterem a porta na cara daquela pessoa, pedindo um prato de comida que seja. Eu acho que o nosso remorso lá depois será uma coisa assim imensurável. E saber que alguém, e que nós mesmos fizemos isso. Desejo que compreendais bem o que seja caridade moral, e que todos podem praticar, e que nada custa do ponto de vista material, e que, no entanto, é mais fácil, é mais difícil do que praticar. Quando a gente fala em caridade, na questão da caridade material, é tão fácil, né? Pegar um dinheiro e dar, pegar uma roupa, entregar, né? Vai lá, alguém, uma família está precisando, vai lá no nosso guarda-roupa e abrimos o nosso guarda-roupa, pegamos a metade daquelas roupas que a gente não usa há tempos atrás e entregamos para aquela pessoa. Ah, não, essa aqui eu não uso mais, pode levar para ela. Então você está doando o quê? Aquilo que você não usa mais. Aquela roupa que você não veste há 6 meses, 1 ano, aquela calça que não te serve mais, você está doando o que não te serve. Você doaria aquilo que te serve? Aquela calça que você gosta, aquela blusa que você gosta, você doaria ela? Quando a gente vai fazer doação, vamos fazer um limpa na nossa casa. Tudo que não presta, vou doar para alguém, não presta para mim mais. Você mesmo já não está praticando a caridade. Não presta para você. Se não presta para você, não presta para ninguém. Então nós temos que doar aquilo de coração. Você tem uma roupa, vamos dar um exemplo. Vou pegar o exemplo, se não me engano, da Luciana, uns dias atrás, aqui, da blusinha amarela. Não lembro se foi da Luciana, quem me deu esse exemplo aqui. Aquela blusa amarela que você ganhou, normalmente as mulheres, acontece com mulher, né? Ganha do marido do aniversário de 10 anos de casamento, isso em 1900 e bolinha. Ela usou aquela blusa, não serve mais, mas está lá. Doa tudo quanto é roupa, mas a blusinha amarela não, porque é do presente do marido, do aniversário de casamento. Só que aquela blusa não serve mais em você, mas é lembrança sua do teu marido, quando você completou 10 anos de casado. Mas aquela blusa serve para quê? Ela vai acabar derretendo o guarda-roupa. Por que não doar? Nós temos que deixar o que? Um apego. A ação feita pelo marido no aniversário de casamento com a blusa amarela ficou aonde? Na mente e no coração. A blusa não serviu mais? Doa. Nós temos que deixar de ser apegado às coisas. E nós somos apegados. Não adianta, nós somos. Não é porque somos espírita, não. Nós somos apegados ao calçado, à roupa, a um objeto dentro de casa. Aí se alguém chegar lá em casa e quebrar meu bebelô de cima da estante lá. Somos apegados a essas coisas, banal. Mas o dia que você olhar naquele bebelô, não quero esse marrão, eu vou dar para alguém, eu vou jogar no lixo, você desapegou. Que queira ou não, nós somos apegados, nós somos materialistas. É natural? É no mundo que nós vivemos. Mas nós temos que tentar, pelo menos, amenizar isso aí. Vai melhorar agora? Não. Talvez nós temos que vir milhares de encarnação ainda para tentar dar uma amenizada nisso. Mas ainda nós continuamos sendo apegados, mesmo sabendo de tudo isso. A caridade moral consiste em que vos suportardes uns aos outros e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde no momentos vos achais encarnados. Crede-me, o que há grande mérito em um homem saber calar-se para deixar outro mais tolo do que ele. É o gênio da caridade. Quando a gente está conversando ou no ambiente de trabalho, acontece o quê?
algum colega de trabalho vai dar uma mal resposta, vai estar mal-humorado com alguma coisa, ele vai te dar uma mal resposta, vai gritar com você. O que a gente acaba fazendo? Gritando mais alto do que ele. Para mostrar comigo, você não grita não. Aí você grita mais alto. Se não grita mais alto, pelo menos grita na mesma altura. Você revida. Isso vai chegar aonde? A uma desavença, uma briga. Não vai ficar legal esse ambiente de trabalho. Não seria melhor a gente ficar calado, deixar ele gritar, deixar ele esbravejar, e você calado ali na sua, tranquilo, se possível, fazendo uma prece para ele mentalmente, não precisa de falar em voz alta, falar mentalmente a ele, uma prece para ele, e deixa ele falar. Ele vai desabafar, depois passa. É fácil fazer isso? Com certeza não. Já está intrínseco isso na gente quando alguém vem esbravejar, gritar, te dar uma resposta, você revidar, você bater de frente. Já está natural isso em nós. Mas isso não nos leva a lugar nenhum. Não faz a gente crescer. A gente vai estacionar naquilo ali. Seríamos bom a gente pelo menos tentar. Hoje você tentou, mas não conseguiu. Tá, não, para aí. Hoje pelo menos eu tentei ficar calado, mas foi não teve jeito, eu consegui. Mas amanhã você vai tentar de novo. Até você conseguir. A hora que você conseguir, será uma dádiva. Você cresceu mais um pouquinho. Você soube ficar calado enquanto eles xingavam, brigavam, falavam alto. Para os olhos dos outros pensar, poxa, mas o Souza fazendo isso aí, coisa, é muito fraco, muito bobo. Ele não tem atitude, vai deixar o outro brigar com ele. Mas nós não temos atitude para com ele. Mas nós temos atitude com Deus. Nós estamos deixando ele falar tranquilo, deixa ele bravejar. Você fica calado. Isso é motivo do quê? De você ser humilde perante as situações. Mais tarde, a hora que ele resolveu ficar quieto, passou, você pode chegar na pessoa e conversar. De igual para igual, sem briga, sem nada. É fácil fazer isso? Não, não é. Se fosse fácil, todo mundo faria. Saber se ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam acima de nós. Quando a vida espiritual, a única real, estão não raro muito abaixo. Eis aí o merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas o da caridade. Porque não dar atenção ao mal proceder alheio é caridade moral. Quantas pessoas que recebem um cargo no serviço, uma função de serviço melhor do que a sua, ele cresceu ali dentro da empresa, um pouquinho, ele está acima de você, ele acha que é o máximo, né? O ego dele se eleva tanto que não cabe dentro dele. E às vezes humilha os que estão abaixo dele, os subordinados. Isso vai levar a pessoa aonde? Quando ela tinha o mesmo cargo que você, vocês conversavam de igual para igual. Ele subiu, ele começa a pisar em você. Então, há o quê? Uma caridade moral por parte dessa pessoa? Não. Ela não está praticando nenhuma caridade. Mas sim, da tua parte, em saber ouvir, ficar quieto, não responder, deixa passar, depois conversa. Então, ali diz, porque não dar atenção ao mal proceder alheio, isso é caridade moral. Você não está dando atenção a essa pessoa quando ela vem subir em cima de você, vem te maltratar, vem gritar com você. Você não está dando atenção. Por mais que a gente é humano,
que dá vontade de ir lá também bater de frente, a gente é humano. Dá. Mas vamos pelo menos tentar não bater de frente. Vamos lembrar da caridade. Isso é uma caridade. Caridade moral sua. E não dele, que veio esbravejar em cima de você. Essa caridade, no entanto, não deve impedir a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já foi, vos tenho dito. Ao repelirdes um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior a vossa. Voltando à questão lá da doação. Gente, aquele espírito hoje que está pedindo para você, aquele ser humano hoje que está pedindo para você, pode ser que na encarnação passada ele foi melhor que você. E você apenas inverteu hoje a encarnação. Na próxima, aquele pedinte lá pode estar por cima e você está no lugar dele. A gente não sabe. Nós não sabemos o que podemos acontecer na próxima encarnação. Sabemos com certeza que nós vamos reencarnar muitas e muitas vezes, porque nós temos muitas coisas para adquirir. Nós temos que crescer muito ainda. Creio eu que aqui ninguém já está no topo. Nós estamos ali nos primeiros degraus. Talvez nem chegou no primeiro degrau ainda. Talvez nem no primeiro degrau chegamos. Então nós temos que começar a pensar, colocar um lugar do outro. Não é fácil, claro. Mas vamos tentar. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes. E qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Olha aí. Na terra, ela ajudou. No mundo espiritual, ela está implorando auxílio por aquela pessoa a qual ela ajudou aqui na terra. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou mendigo. Pensai nos que sofrem e orai. Todo esse texto do capítulo 13 é da irmã Rosália. Aí a gente para e analisa. Se aqui nós ajudamos alguém e chegamos a implorar ajuda para aquela pessoa a qual nós ajudamos, então quem somos nós? Simples espíritos aqui na Terra em busca de melhorarmos. Em busca do quê? Daquela reforma íntima a qual a gente fala tanto. E para a gente praticar essa reforma íntima, basta dar um passo à frente. E esse passo à frente é um passo sincero, de coração. É aquele passo que você olha e fala assim, realmente, antes eu fazia isso. Hoje, graças a Deus, eu não faço mais. Opa, você já cresceu um pouquinho na vida espiritual. E assim, no dia a dia, nós não temos que mudar da noite, anoitecer assim, amanhecer de outra forma, amanhecer perfeito. Isso é impossível. E a gente normalmente ainda cai naqueles erros que a gente já reconheceu, aqueles erros que nós já tentamos corrigir e achamos que tínhamos corrigido, de vez em quando a gente cai neles ainda. Agora, se a gente não tentar, ficou estacionado. Como diz o Espírito, não regride, ele não volta, ele fica parado, estacionado ali. Até quantas vezes nós temos que vir aqui para dar um passinho para evoluir? Então vamos tentar dar esses passos aqui, agora. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade se a miúde
nem mesmo do necessário disponho. Olha a pergunta. Amigos, de 1000 maneiras se faz caridade. Podeis fazê-lo por pensamentos, por palavras e por ações. Contaram aqui essa semana para nós que foi levar uma doação na casa daquela família que a casa pegou fogo. Chegou lá com um monte de doação, entregar à família, com receio, que já recebeu bastante. Falei assim, mas estou trazendo mais. A mulher disse, não, mas isso aqui não servir, a gente vai doar. Quer dizer, uma pessoa que não tem casa, a casa pegou fogo. Imagina nós chegarmos, não tem casa. Tem uma casa, a casa pega fogo. A gente entra em parafuso. Porque, queira ou não, um teto que a gente consegue é uma dádiva sem tamanho. E você olhar para cima e falar assim, eu não tenho teto, não tenho mais para onde ir. E receber, não tem nada. Recebe doação, bastante doação. E o que essa pessoa recebeu, o que não serve para ela falar que vai doar para outras pessoas. Eu tiro isso como exemplo, a tamanha humildade dessa mulher, dessa família. Que servir para mim, tudo bem, não servir, vou dar para alguém. Ela poderia pegar e jogar no lixo. Está doando. Mas não, ela vai doar alguém que vai estar precisando mais do que ela. Porque ela já recebeu bastante, está servindo a ela está sem teto, mas ela pensando ainda naqueles que ainda não têm. Então a gente mostra para a gente o quê? Humildade. Mostra para a gente que nós somos pequenininhos ainda na evolução espiritual. Nós temos que crescer, não tem nem como falar o tanto que nós temos que crescer. Aí fala, maneiras de fazer caridade. Podeis fazê-lo por pensamento. Como que eu vou fazer uma caridade por pensamento? De que maneira que eu vou fazer uma caridade por pensamento? Oração por prece. Prece não tem barreira, não tem limite, não tem parede. Eu posso fazer uma oração para uma pessoa que está em outro país. Aquela pessoa às vezes nem precisa saber que eu estou orando por ela. Basta a tua intenção. Você fazer a oração. Né? E por palavras. Chega, nossa, coitado de você que perdeu a casa. Oh Deus, o que vai fazer? Isso é uma forma de caridade? Não. É você levar uma palavra de conforto a essa pessoa. Não de dó, de piedade, mas sim de conforto. É você saber falar na hora certa que alguém vir conversar com você. Quantos de nós precisamos de desabafar? Às vezes a gente depara, eu quero desabafar. Eu quero chegar na Leni, desabafar, falar. Eu não estou pedindo para ela dar a opinião dela. Eu quero desabafar. E o que acontece isso com nós? Normalmente a pessoa vem desabafar com você, você já dá a resposta, a solução, você acabou o problema da pessoa porque você já deu tudo para ela. Mas ela não quis, ela só queria falar, ela só queria que você perdesse meia hora do seu dia para ouvir. E nós já fomos além disso, nós já demos a solução do problema para ela. Mas ela não queria ouvir. Ela só queria falar, porque ela não tinha ninguém para falar. Ela encontrou você. Agora imagine um dia de 24 horas. Você tirou meia hora para ouvir aquela pessoa. É uma caridade moral que você teve naquele momento. Se essa pessoa pedir uma opinião tua, aí sim, porque quem está do lado de fora consegue enxergar a resposta para todos os problemas dos outros. Dos outros. Da gente não. Dos outros. Você acha a solução. Aí é a hora de você ir lá e falar, irmão, se você fizer assim, o que você acha?
Você não está usando a palavra como caridade? E por ações? Ações, né, nada mais é do que você ir lá e fazer. Ou só você pensa, eu vou orar pelo fulano. Aí o dia passou, você chegou, deitou, dormiu. No outro dia, nossa, eu não orei pelo fulano, eu vou ter que orar para ele. Aí o dia continua de novo, a noite chegou, e você não teve o quê? Atitude, você não teve ação. Você pensou, mas não praticou. Então você não fez nada. Porque as ações é aquilo que você pensou e foi lá e praticou. Não é só um pensamento, você tem que praticar. Mesmo que seja a prece para alguém, mas você tem que fazer a prece. A visita para alguém, você tem que ir lá e fazer a visita, não só pensar. Mas eu tive a ação de pensar, mas você não agiu. Você pensou, mas não agiu. Mas eu pensei na pessoa. Não adianta só pensar. Você tem que praticar, você tem que ter atitude de ir lá e praticar alguma coisa. Imagina se uma pessoa idosa, morando num asilo, sozinha, filhos ou esposas que foi lá e deixou, para quê? Para desocupar lugar dentro de casa. Foi simplesmente um desocupar de lugar. Meu pai está velho, vou desocupar o lugar aqui em casa, eu mandei para o asilo. Realmente, você desocupou o lugar da sua casa fisicamente. Foi lá e depositou ele no asilo como se fosse um objeto, uma cadeira. Tirou a cadeira daqui da sua casa, estava ocupando espaço, foi lá e... Vamos pensar no sofá, né? Porque o sofá é uma coisa que você compra um novo, você não tem o que fazer do velho. Você cata, põe lá. E lá ficou. E isso, com certeza, deve ter muitos asilos que tem essa situação. Quem é de nós que vamos lá conversar, ouvir aqueles idosos? Estou falando de asilo, não falando de mais nada, só asilo. Quem de nós dispusemos do nosso tempo para ir lá? Eu falo por mim, eu nunca fui. Por que eu nunca fui? Porque eu tenho medo de fazer isso. Chegar lá e deparar com essa situação e não saber como agir. Esse é o meu medo, de chegar no asilo e deparar com uma situação dessa e não saber o que fazer. Igual a mim, com certeza, tem muitos de nós que não fazem isso por medo. Talvez até tenha intenção, mas não faz. Agora imagina, eu, Souza, quando tiver meus 70 anos, sei lá, 60, não sei, chegar lá, né, Jonas? Se depositar lá. E aí? Será que vai ter alguém para ir lá nos ouvir um pouquinho, conversar? Jogar a conversa fora? E isso não é coisas raras de acontecer nas nossas famílias. Isso é normal. Porque nós não dispusemos da paciência, de tempo, da nossa caridade moral para estar com esses velhos que necessitam de mais atenção. Que queira ou não, quem é idoso necessita de mais atenção do que nós que estamos na meia-idade. Nós a gente vai levando, a gente é novo, mas os idosos necessitam mais disso. E nós não temos tempo, nós não temos paciência de sentar ali e conversar com eles, ouvir. E muitas vezes a pessoa idosa chega a uma determinada idade que ela não evolui mais, ela não consegue acompanhar os assuntos do dia a dia, o qual nós estamos inteirados. Eles falam a mesma coisa uma vez, duas, 10 vezes.
Eles lembram de coisas que aconteceu há 30, 40, 50 anos atrás, ou mais. Eu tenho uma avó de 99 anos, que ela lembra de coisas quando ela era menina, mas só que ela não lembra de coisas de ontem. Aí ela quer falar. Ela vai falar para quem? Já vi pessoas da minha família chegarem, nossa, mas a mãe só fala a mesma coisa. Mas é claro, ela só vive e ela só sabe isso. Cadê a nossa qualidade moral de sentar do lado e ouvir 1, 2, 10 vezes? Se eu vou lá, eu vou a cada 15 dias lá, a cada 15 dias ele fala a mesma coisa para mim. A mesma coisa 2, 3, 4 vezes. Porque ela não tem outro assunto, é aquilo. E ela quer conversar. E aí? Isso porque eu vou lá a cada 15 dias. E aqueles? E ela está dentro da casa dela, tem uma filha cuidando, tem um genro cuidando, está ali dentro. E aqueles que depositam lá no asilo, que fica por conta das cuidadoras do asilo, que também às vezes, não conheço, às vezes também não tem paciência. Está ali apenas por cuidar do emprego. Então, às vezes, nós temos que tentar pelo menos colocar na pele do outro. Que não é fácil, mas se a gente tentar conseguir isso, já é um passo para a evolução. E se você ir lá e ouvir, é outro passo para a evolução. Então, nós temos que pensar nessa questão da reforma íntima. O que é reforma íntima? Não é só ficar no falar, não, nós temos que começar a praticar. Começar a fazer essa reforma íntima. A gente tentou, errou, volta de novo. Então, caridade pode ser feita não só por bem material, não, tá? O bem material também é de suma importância, mas também aquele bem moral vale às vezes muito mais do que o bem material. Matar a fome de alguém é importante? É claro. Você ajudou com a cesta básica, é bem material. Mas se você for lá, dar aquela cesta básica, perder meia hora do seu tempo ali, perder entre aspas, porque essa perdida de meia hora ali, você está ganhando muito na vida espiritual. Mas pensando pela nossa vida aqui material, o perder uma hora ali, para ouvir aquela pessoa, dialogar, sentar, bater um papo. Porque às vezes aquela pessoa está precisando de quê? De um empurrão. Um empurrão que você vai ali, umas palavras que você profere ali para aquela pessoa, pode fazer com que aquela pessoa saia daquele marasmo. Saia da vida de ficar recebendo e parte para a vida de doar. Eu creio que muitas famílias que recebem doações, eles estão precisando mais da doação moral do que a doação material. Mais de uma doação espiritual do que a doação material. Apesar que aquela doação da cesta básica vai saciar a fome daquela família. Mas ela não vive só de comida. Ela vive também do que? Necessita da vivência espiritual. Tem família que não tem noção nenhuma do que é uma religião. Tem família que não sabe perguntar qual é a sua religião. Sou católico. Quem não tem religião é católico. Porque é o católico não praticante. Dificilmente você vai numa casa que necessita perguntar qual é a sua religião e falar, sou espírita. Acho muito difícil acontecer isso. Normalmente é católico. Ou ele, não vai em lugar de igreja nenhuma. Mas por que você não vai numa igreja? Chega lá, não sei, não vou. Talvez precise do quê? De uma palavra da gente. Chegar no conforto àquela família. Gente, que Deus abençoe hoje e sempre e que assim seja. Muito obrigado a todos.